Talvez ninguém tenha te contado isso, mas existe uma grande chance de você não estar perdido. Existe só uma grande chance de você estar acordando. Porque durante boa parte da vida a gente segue meio que um roteiro que a gente não escreve. Você nasce, vai pra escola, escolhe uma profissão, arruma um emprego, corre atrás de dinheiro, de aprovação, metas, e em algum momento você para. Você olha pra tudo isso e pensa: era só isso? E é nesse momento que surge aquela sensação ruim, aquela sensação estranha, a sensação de estar perdido. Mas o que quase ninguém percebe é que essa sensação não é necessariamente um problema. Na verdade, ela pode ser o começo de algo novo. Nietzsche ele dizia o seguinte: aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. E talvez o motivo do seu sofrimento seja justamente esse. Você está tentando suportar a vida sem saber o porquê. Você acorda, cumpre suas obrigações, passa pelos mesmos lugares, conversa com as mesmas pessoas, mas algo dentro de você ainda continua vazio, como se tivesse faltando uma peça, como se a vida estivesse acontecendo, mas você não estivesse participando dela. E sabe o que é curioso? Isso acontece com mais gente do que você imagina, e a maioria das pessoas apenas finge que não percebe. Em Attack on Titan, durante anos, os personagens acreditavam que o mundo era uma coisa, só que a verdade sobre o mundo deles aparece. E de repente, tudo perde o sentido. O que antes parecia claro se torna confuso, o que antes parecia certo se torna uma dúvida. E é exatamente isso que acontece quando você começa a questionar sua própria vida. O problema é que ninguém te prepara para essa fase. Todo mundo fala sobre sucesso, fala sobre confusão, fala sobre encontrar seu caminho, mas ninguém fala sobre o que acontece antes disso. Porque antes de encontrar um caminho, você inevitavelmente se perde. E isso pode te assustar. Pode te assustar porque nós somos ensinados a acreditar que devemos ter todas as respostas, que aos 20 anos devemos saber o que fazer, que aos 30 devemos estar estabelecidos e que aos 40 devemos ter certeza de tudo. Mas olha ao teu redor. Nem mesmo as pessoas que parecem seguras sabem o que estão fazendo. Elas apenas escolhem o melhor para a própria confusão. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, escrevia constantemente sobre suas dúvidas. Sim, o homem que comandava o império inteiro também passava noites questionando a própria existência. Então, por que você acha que você deveria ter todas as respostas? Você não precisa. E talvez essa seja uma verdade que vai te libertar. Você não precisa saber exatamente para onde está indo. Você só precisa continuar andando. E às vezes é isso que você precisa. Não daquele plano de 10 anos, ou de uma resposta definitiva, não da iluminação instantânea. Você só precisa continuar andando. Porque a vida não é um GPS. Ela é mais parecida com uma lanterna. Você ilumina apenas alguns metros à frente. E conforme caminha, o resto vai aparecendo. Mas existe outro problema. Talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja se comparando demais. Hoje você abre uma rede social e vê alguém comprando uma casa, o outro viajando o mundo, o outro ficando milionário, o outro casando, o outro construindo a vida perfeita. E sem perceber você começa a acreditar que ficou para trás. Mas ficou para trás de quem? Essa é a pergunta, porque a comparação é uma corrida onde a linha de chegada muda o tempo inteiro. Schopenhauer dizia que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E talvez sua ansiedade esteja vindo justamente disso. Você está correndo atrás de expectativas que não são suas, metas que alguém colocou na sua cabeça e sonhos que você herdou de outras pessoas. E então você se sente fracassado por não alcançar algo que nunca quis de verdade. Isso acontece mais do que você imagina. Muitas pessoas passam décadas subindo uma escada só para descobrir que ela estava apoiada na parede errada. E aí vem a crise, a famosa crise existencial, que na verdade deveria se chamar de despertar existencial, porque ela não aparece para destruir sua vida, ela aparece para impedir que você continue vivendo no automático. Talvez a sua confusão não seja sinal de fracasso, talvez seja sinal de consciência, porque pessoas completamente anestesiadas raramente se perguntam sobre o sentido da vida. Elas apenas seguem um fluxo, trabalham, consomem, dormem, repetem, trabalham, consomem, dormem e repetem, e chamam isso de viver. Mas você começou a fazer perguntas, e perguntas mudam tudo. Só que existe uma armadilha perigosa: pensar demais. Quando alguém se sente perdido, geralmente acredita que a solução está em pensar mais, mais análise, mais reflexões, preocupações, mais planos, mas muitas vezes o excesso de pensamento é justamente o problema. Imagine alguém parado na beira de uma piscina. Ela passa
horas calculando, horas analisando, horas pensando na temperatura da água, horas imaginando os cenários. Enquanto isso, a pessoa que simplesmente pulou já tá nadando. A vida funciona assim. Existe um ponto em que pensar deixa de ajudar e começa a atrapalhar. Seneca ele dizia que a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade. E isso continua sendo verdade 2000 anos depois. Quantas preocupações que te atormentavam no passado nunca aconteceram? Quantos medos desapareceram sozinhos? Quantas catástrofes existiam apenas na sua cabeça? Provavelmente muitas. Por isso, talvez você não precise encontrar todas as respostas hoje. Talvez você precise apenas parar de exigir isso de si mesmo. Porque ninguém encontra o próprio caminho sentado esperando clareza absoluta. A clareza surge no movimento. Sempre surgiu e sempre vai surgir. O personagem Toff de Vinland Saga, ele passa anos perseguindo um objetivo, anos acreditando que aquilo daria sentido à sua vida, e quando finalmente chega lá, percebe que continua vazio, porque o problema nunca foi a falta de objetivo, era a falta de compreensão sobre si mesmo. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Você acredita que será feliz quando encontrar sua vocação, quando ganhar mais dinheiro, quando conhecer a pessoa certa, quando conquistar determinada coisa. Mas e se a paz não estiver lá? E se ela estiver aqui, agora, nesse exato momento, enquanto você respira, enquanto escuta essas palavras, enquanto percebe que não precisa resolver toda a sua existência antes de dormir hoje? Porque a verdade, ela às vezes é simples. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Ninguém. Alguns apenas aparentam mais confiança, mas por trás das cortinas existe dúvida, existe medo, existe insegurança, existe confusão. E tá tudo bem, isso faz parte da experiência humana. Então da próxima vez que você se sente perdido, lembre-se disso. Talvez você não esteja perdido, talvez você apenas esteja crescendo. Você talvez esteja abandonando versões antigas de você, talvez esteja questionando mentiras que acreditou durante anos. Talvez você esteja apenas acordando. E acordar nunca é confortável, mas é necessário, porque a pior coisa não é estar perdido, a pior coisa é passar a vida inteira seguindo um caminho que não faz sentido para você. Então eu quero que você respire, diminua a velocidade e pare de exigir respostas impossíveis, pare de competir com a vida dos outros, pare de acreditar que existe um cronograma universal que você precisa seguir. A sua vida ela não está atrasada, o seu caminho não está quebrado e você não precisa descobrir tudo hoje. Dê apenas o próximo passo, depois mais um, depois outro, e quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você vai perceber uma coisa curiosa. Você nunca esteve realmente perdido, você estava apenas no meio da jornada.